Então o texto fala: se o ouvirem. Nós vamos ver em várias partes na Bíblia a palavra dizendo: ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se Israel me ouvisse, ah, se me ouvissem, de prontamente eu me abateria os seus inimigos. Ah, se quiseres e me ouvires, olha que coisa linda, se quiseres e me ouvires, o que vai acontecer, igreja? Comereis do melhor dessa terra. Então o texto vem dizendo: se o ouvirem. Eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Porque ouvir é diferente de escutar. Tem pessoa que ela até vem na igreja e escuta a pregação, escuta o que o pregador disse, mas ela não ouviu. Quando você ouve, é quando aquilo entra dentro de você, quando aquilo começa a te nutrir, quando aquilo começa a mudar a sua mente, quando aquilo começa a mudar a sua visão, quando uma palavra entra no seu coração e ela muda o seu dia. Eu me lembro, certa vez eu estava indo para o trabalho e eu ouvi no rádio uma pregação do William Jorge na 107, e ele começou a ministrar sobre negue-se a si mesmo. E aquele dia parece que a palavra foi direcionada para a minha vida. Ou o dia que eu fui tentado, Luana, ou o dia que eu fui provado, ou o dia que eu fui provocado. Então tem dia que vem provocação, vem tentação, vem sedução, vem tanta coisa para provocar ira, para provocar de você tantas coisas. Mas quando você ouve a voz de Deus, você tem o controle sobre todas elas. Amém, igreja? Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você vence. Quando você sujeita a palavra de Deus, as outras coisas tornam sujeitas a você. Então o texto vem dizendo: se me ouvires. É uma coisa que parece ser muito simples. É quando o pai e a mãe falam para os filhos. Se bem que hoje não é como no meu tempo, mãe falava uma vez, a segunda vez era só uma olhadinha, aí você já sabe o que ia acontecer. É melhor ouvir. Quando não ouvia, era disciplinado. Quando não ouvia, usando um termo popular, vai dar ruim para você. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, queridos, nós estamos sendo preparados. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos sendo orientados. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos sendo também direcionados. Deus te orienta, Deus te mostra o que você tem que fazer. E aí a primeira parte é ouvir. E depois que você ouve, você tem que fazer o quê? Servir. Primeiro ouvir, depois servir. Como é que você serve a Deus se você não ouve a palavra de Deus? Como é que você vai dizer: eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus, se você tem dificuldade de ouvir? E ouvir não é escutar apenas. Porque quando os pais diziam assim: olha, eu já te falei, você diz: não, eu realmente ouvi. Quando você ouvia, você se privava da disciplina. Quando você não ouvia, dava ruim e vinha uma disciplina. Você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem vindo na igreja, mas diante das situações que você tem enfrentado, das provocações que você tem enfrentado, dos desânimos que são as redes lançadas contra a pessoa, que muitos a rede do desânimo toma ela. Aí você vai dizer: mas o que é isso? Eu tenho uma promessa. O que é rede do desânimo? Deus falou assim para Josué: olha, eu vou estar contigo aonde você for, eu estou contigo. Mas tão somente seja forte, seja corajoso, tenha muito bom ânimo. Que isso? Deus prometeu não abandoná-lo, e ele precisava descarregar consigo esses 3 conselhos: ser forte, ser corajoso e ter muito bom ânimo. Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, querido, só escuta, a rede do desânimo laça a pessoa e ela consegue ficar sem reagir. Quando a pessoa só escuta e não ouve, o tempo da peleja, a pessoa está fragilizada. Esse é o tempo da igreja orar. Esse é o tempo da igreja levantar
você já ouviu por intermédio da pregação, ouviu por intermédio do Espírito Santo te falando. O tempo da igreja em dificuldade, escute o que eu vou dizer aqui, que é de extrema importância. Quando a igreja começa a enfrentar dificuldades, aqueles que ouviu a palavra, ele coloca tudo aquilo que ele foi bem instruído em prática. Ele jejuma, ele ora, ele persevera, ele trabalha, ele reage. Mas quando você não ouve, a rede do desânimo te pega. E quando vem o desânimo, você desencoraja, você perde as forças. Mas quando você ouve, no meio da dificuldade, a igreja está passando um tempo difícil, você está ali, 3 horas da manhã em oração. Eu estou passando um tempo difícil, você não vai murmurar o seu tempo difícil. Você não vai dizer, oh, coitado de mim. Não, você vai reagir, porque você já ouviu uma palavra que vai te encorajar para os tempos de dificuldades. Por isso, o primeiro é ouvir, igreja. E quando você ouve uma palavra de responsabilidade, como Deus falou, o próprio Deus falou. Não vai ser fácil, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter desafio, vai ter algo para te amedrontar, vai ter algo para te desencorajar, mas você já ouviu a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, nós não recuamos. Ei, no meio de situação que me amedronta, Deus está comigo. No meio de situação que quer me vencer, maior é o que está comigo. No meio da dificuldade, no meio de uma avalanche de problemas, esse texto está no livro de Jó, na vida de um homem, que o conselho mais próximo dele, que foi o da mulher, foi qual? Desiste. Amaldiçoa Deus e morre. Que conselho, hein? Tem horas que vem uma situação que a última coisa que sobra para você é falar assim: é melhor você desistir, é melhor você retroceder, não vai dar para você, isso é impossível, ali não tem mais jeito, ali já não tem mais saída, ali não tem mais solução. Mas quando você ouve a voz de Deus, você guarda ela dentro de você. E a primeira parte é ouvir. Depois que você ouve, você serve. Se ouvir e o servir. Como é que você tem servido a Deus? Como você tem servido? Qual é a sua entrega de dizer assim: olha, eu tenho servido a Deus, ou eu sou um servo de Deus, ou eu sou uma serva de Deus? Preste atenção e responda para você mesmo essas duas palavras: se você tem ouvido a voz de Deus e se você tem servido a Deus. Será que você pode dizer que hoje eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus? Será que você pode dizer isso? Será que você tem servido a Deus? Você tem auxiliado a dificuldade do reino de Deus, da obra de Deus? Em que você tem somado em prol do reino de Deus? Em que você tem contribuído em prol do reino de Deus? Ou você tem servido de escória? Ou você tem servido para motivo daqueles que não ouvem e que diz que não vale a pena servir? Você tem ouvido a Deus? Porque aqueles que ouvem o Senhor, eles vencem. Aqueles que ouvem o Senhor, Ele pode estar na pior da dificuldade. Eu lembro, a palavra de Deus fala aqui, quando Deus designou Jonas a algo. Deus designou Jonas a algo. E Jonas não ouviu a Deus, porque ele quis fazer do jeito dele. Quando Deus designou, e ele estava no profundo do abismo, ele lembrou e ele clamou a Deus. E Deus tirou ele de lá. E ele aí serviu a Deus no que era para servir. Aí ele serviu a Deus.
Preste atenção que o texto diz: se ouvir e servir. Olha só, acabarão os seus dias bem. Então, está falando acabarão. Acabarão significa o quê? Vai acontecer ainda. Sim ou não? A Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. Se ouvir e servir, vai acabar bem os seus dias. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de guardar isso em nossos corações. Pastor, realmente eu estou aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, e eu não posso afirmar que eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu até já ouvi um dia, mas eu não vou servir naquilo que Ele me designou. Eu até já ouvi um dia, eu estou claro que Ele falou comigo, mas a segunda parte de o servir, eu sou falho. Eu consegui discernir que Deus falou, mas eu não agi para servi-lo no que Ele me falou. Olha só, aí nós olhamos para a igreja e falamos assim: nós somos servos de Deus. Ó servo de Deus, ó serva de Deus, eu sirvo a Deus. Em quê? Em que você serve a Deus? Em quê? Qual que é a sua participação como servo e como serva de Deus? Nós precisamos, queridos, esse é o tempo de colocar em prática tudo quanto você ouviu, tudo quanto você recebeu, tudo quanto você foi bem instruído. Coloque em prática. Dê valor àquilo que você recebeu. Muitas vezes tem vindo acúmulo de outras coisas sobressaindo na sua vida, e você não tem colocado em prática aquilo que você recebeu da parte de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, Deus fala contigo. Quando você vem para o culto a fim de receber uma mensagem, de cultuar a Deus, tudo na igreja contribui para que você saia daqui com discernimento. Mas quando você não está pronto para ouvir, e muito menos para servir, pode descer um anjo do céu, que nada vai trazer para você discernimento em nada. Deus está te dizendo aqui nessa noite: ei, escute, seus dias vão acabar bem, não vai acabar assim não, vai dar certo ainda. Como acabou para Jó, os dias de Jó acabou bem. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Ele estava em ruína, ele estava em um caos total, em uma situação irreversível aos olhos naturais, mas acabou bem, acabou em doçuras, acabou em delícias, acabou em dupla honra, acabou em multiplicação, acabou com filhos maravilhosos e lindos. Deus o supriu, Deus o sustentou. Por isso eu desperto a você nessa noite: passa a ouvir a voz de Deus, passa a servi-lo, porque Ele é poderoso para nos suprir, designar para nossas vidas um tempo de dupla honra. É o que eu profetizo sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre a sua casa, sobre a tua sorte, em todas as esferas da sua vida, na vida espiritual, sentimental, conjugal, financeira. Vai acabar bem, ainda não acabou, queridos. Não teve um homem de Deus que não passou um vale, mas um vale terrível. E sabe como é que nós vencemos os vales? Pela fé. Olha o hino, já estou encerrando. Agora eu não vou louvar, vou declamar. Olha o hino que eu louvei para entrar na palavra. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e também nos vales, nos desertos e nos mares que eu atravesso, eles me levam para perto de ti. As minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Amém? As nossas provações não são maiores do que Deus, e não vão nos impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé,
minha vida se revestirá do seu poder. Ou seja, eu estou na fé, eu estou confiante, eu estou determinado, a minha vida vai revestir do seu poder. Romper em fé, o sobrenatural, aquilo que mão não move, que mata não move, que enche não move, pela fé vou mover, a fé que move as montanhas. Vou lutar e vou vencer. Primeiramente eu vou lutar e vencer. Vou plantar em um tempo de espera, para depois escolher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo